O Espaço Livre de hoje é com o artista Benhur Pereira. Desde 2009, o Palhaço Ben está à frente do Circo Petit Pois, mas ele já atua como artista há mais de 25 anos. Olá, Benhur, seja bem-vindo. Obrigado. Tu tens uma longa trajetória aí com artes, né? Com as artes. Conta um pouquinho para nós como é que tu começaste. Pois é, o começo acho que pela necessidade de se comunicar, assim, né, que vinha... A bem da verdade foi quando eu encontrei com uma turma de palhaços numa FENAC, assim, meu pai me levando pela mão e eu disse, olha ali que coisa incrível, né? Ele, que meu filho? Um sapato? Ele disse, não, os palhaços, né? Daí ele, mas por que te chamou tanta atenção? Eu disse, não, porque eu quero fazer isso também, só que eu era um molequinho. E passado um tempo, eu fui encontrar com essa turma, que mais tarde era a turma do Pirulito, lá com o Fernando Rodenbusch, né? E eu devia ter, o quê, 16, 17 anos e me senti envolvido com isso, né? Passado um tempo que eu conheci eles, eu acabei conhecendo o teatro através do Luz e Cena, da Elisa Machado, do Marco Antônio, e me envolvi diretamente com essa possibilidade, né? De atuar, de aprender as técnicas, de me envolver, de dar um mergulho naquele universo que para mim era incrível, estava mexendo muito comigo na época, né? Mas o violãozinho estava no colo desde 11 anos, 12 anos de idade, aquela coisa do violão popular e aprendendo devagarinho, né? Então, eu chegava nesses ambientes já com a música atrelada, né? Já estava sendo parte da minha... de uma coisa mais empírica, assim, não estava muito descrito para onde ia aquilo tudo, né? Aí do Luz e Cena eu encontrei com a Ângela Gonzaga. A Ângela acabou me abrindo os olhos muito mais para o comprometimento com o trabalho com a arte, com o trabalho profissional, com a investigação. E num instante ela me disse, Benhur, tu precisa estudar circo. Eu disse, mas por que não? Teu biotipo, tu já joga capoeira, já jogava um pouco de malabares, né? E os circos ainda passavam muito aqui pela cidade, né? Então vinha o Orlando Orfeu, o Vostok, o Circo Moscou, o Circo Espanhol. E eu peguei a dica dela e disse, eu vou chegar mais perto desse universo, né? E quando eu encontrei com o circo, eu não encontrei nessa medida de... Eu queria mesmo era viajar com eles, chegar aqui, digamos, quais as próximas cidades que vocês vão estar? Quero ir junto. Mas não foi por aí que funcionou, né? Eu acabei encontrando em Porto Alegre as primeiras oficinas com o Circo Girassol e com alguns estrangeiros que estavam passando pela cidade. Aí tinha um pessoal da Argentina, do Chile e do Uruguai. Aí teve o advento o encontro do Fórum Social Mundial de 2001, 2 e 3, né? Sim. E ali foi o grande mergulho nas artes do circo. E depois eu fui absorvido. As linguagens que eu havia investigado, eu podia mesclar e tornar híbrido dentro do picadeiro, né? E por aí eu transitei na investigação, acabei indo para a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. No instante que eu passei na audição da Escola Nacional de Circo, poxa, agora eu vou me formar, né? Um curso que tem a ver comigo. E no instante eu passei, uma semana depois eu passei numa audição para ir para a Suécia. E aí foi um outro caminho que se abriu, né? Eu tinha começado essa viagem por Buenos Aires, de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, para estudar com a Intrépida Troupe, com algumas outras companhias que estavam se formando ali, né? E depois que eu fui para a Europa, na primeira vez, eu fui com o palhaço Topetão, que era o antigo palhaço da Xuxa, né? Teve aquele acidente sério lá que queimou os estúdios, né, da Globo. E esse palhaço ele foi desligado para não criar uma imagem associada ao incêndio e aos novos programas da Xuxa. Ele abriu uma companhia para ele e se especializou em levar artistas recém-formados na Escola Nacional de Circo. Ali eu comecei a entender que a pesquisa estava me levando para um lugar que afinal não tinha entrado na escola, e eu já estava viajando com os recém-formados da escola, né? E a minha formação se deu no dia a dia do trabalho, porque coincidentemente os professores da escola viajaram naquele período para a Suécia. E eu fui acolhido, assim, como colega de trabalho desses professores, então eu tive o mesmo conteúdo, digamos assim, passado no dia a dia de trabalho, né? Então foi realmente uma grande experiência ter viajado com eles para a Suécia. De lá para cá foram 2 anos para lá, né, para a Suécia. Aí de 2012 eu acabei retornando para a Europa com iniciativa própria,
Mas entre uma viagem e outra, eu estava fazendo a minha busca autodidata, né, das técnicas, do conhecimento, da troca de informações. E acabei visitando alguns lugares através do circo, do teatro e o violãozinho, o pandeirinho, a coisa da música levando junto, né? Como é que as pessoas acham que é uma coisa nata, né? Que a pessoa nasce com dom. Sim, tem alguma coisa disso, mas também tu falas, né, que tem muito da investigação, do teu estudo, de fazer workshops, de estar sempre buscando, né? Qual é a importância desse estudo para o artista? Pois é aquela máxima, né, de que um pouco é inspiração e um muito é transpiração. Sim. Então, descobri a veia que eu gostaria de atuar, né? E até hoje eu estou imerso em grandes pesquisas, né, de novas técnicas, novos híbridos. Mas eu confesso que quando eu comecei a investigar, eu não sabia direito onde pôr aquilo, né? Porque virou uma colcha de retalhos. Eu estava envolvido com teatro, com a música, com o circo. E o circo, ele abre muitas ramificações ali. Se for pegar o equilíbrio, é uma abordagem. Se for pegar um malabares, é outra abordagem. Se for através do palhaço e da dramaturgia do circo, que vem... Aqui no Sul tem uma peculiaridade ainda maior, né? Porque o circo, quando viajava para o Sul, encontrava o minuano, as grandes intempéries do clima, né? Estava no sul do Brasil, no sul da América, então uma ventania arrancava a lona toda de um circo. Aí se fortaleceu muito o circo de barracão, o circo do melodrama, do teatro de revista, né? E aí a gente pode ter um exemplo forte do nosso teleco aqui da região, né? Lá no sul tem o Teatro do Bebê, que é o Circo Teatro Bebê, que é muito tradicional e é um circo de barracão, né? Então todas essas vertentes começaram a ficar mais salientes por eu não saber direito onde colocar aquilo. O teatro estava presente, a música estava presente, o circo começando a me inspirar, né? E até hoje me inspira muito, né? E essa parte técnica é o que diferencia um artista do outro, realmente, né? Se a gente pega a escola de circo dos russos, né? Aquele virtuosismo militar, esportivo, né? Um atleta russo, ucraniano, ali daquela região toda, é um atleta de ponta. O artista de circo daquela região, um artista de ponta, né? Quando a gente vê as influências aqui do nosso circo do sul da América Latina, do sul da América do Sul, a gente está bem aqui, quase pendurado no continente, né? A gente está também observando muito mais do que nos observam para cá. Então o artista tinha que sair daqui para estudar, ou dar um pulo aqui na Argentina, no Chile, que é muito forte o movimento do circo. Não um circo tradicional, mas um circo contemporâneo, o circo de rua, o circo do artista, do malabarista de rua, né? E mais as companhias do centro do país, né? Que aí a Intrépida Troupe foi uma das grandes influências que eu tive. Sim. Mas aí vai a Dani Castro, o pessoal do Circo Voador, diversas companhias como o Cabaré Volante, né? Da Fundição Progresso. E em São Paulo também tem um movimento muito grande, né? Mas quando a gente ia, eu mesmo digo a gente, porque a companhia começou a se abastecer disso a partir de 2009, com artistas que já estavam numa caminhada parecida com a minha, de 2000 em diante ali, né? E a técnica é quem fundamenta a coisa toda, né? A técnica precisa estar aparente na função do circo, né? O circo é uma arte do inusitado e por trás disso existe uma investigação muito forte, muito minuciosa, né? Muitas vezes eu não sabia nem onde colocar isso, né? Eu ia lá, botava na colcha de retalhos e tal, e num instante eu disse, olha, o circo consegue amparar todas essas investigações, né? Já aquele picadeiro que já não era mais dentro da lona do circo, era um picadeiro que estava nas escolas, nas feiras, nas praças, né? Ele foi ganhando um novo formato, o circo, com o passar do tempo, né? Como é que é a relação desse artista que está nas ruas, nas praças, com o seu público? É uma relação direta, porque ele não tem uma quarta parede do teatro que protege o público, e nem protege o artista, porque não se faz tão necessário assim, né? O público para o artista de rua é um elemento integral do próprio espetáculo, né? É um comentário que é feito, é uma criança que cruzou a cena,
É uma série de possibilidades de interferência que são saudáveis para o artista de rua. Acaba também que cada espetáculo é único, né? Cada lugar que tu abre teu picadeiro ali acaba Justamente. sendo único. Esse espetáculo que eu faço, que é o Vida de Cachorro, ele vem de 2003 para cá, né? Ele tem 14 anos, está indo para o 14º ano. Eu sempre entro com ele como se fosse um novo espetáculo em cena. É impressionante, porque o público é diferente, o meu estado físico, espiritual, todo naquele dia, a gente está sempre mudando, né? Então eu me permito a ver um novo espetáculo. Eu já mudei diversas coisas dentro dele, muito por conta da interferência do público, né? Então a relação é muito sincera, muito direta, né? O público na rua, Dani, ele tem uma peculiaridade, né? O cara não saiu para ir no teatro. Aquela senhora que parou para assistir com um cestinho lá, o carrinho de mercado dela, estava indo no supermercado. Então ela encontra, se vê movida por aquilo, e aí eu entro numa questão mais subjetiva, assim, quanto à arte como alimento das pessoas, né? Se nós soubéssemos o valor que tem mesmo parar para ouvir um disco, parar para assistir um espetáculo, ir na galeria de arte, se inspirar com aquilo, né? A gente perceberia o valor que a arte tem para nossa vida num ponto de vista mais ampliado, espiritual, independente da fé de quem parou ali para ver. Mas aquilo indiscutivelmente está servindo de alimento para as pessoas, né? Então, uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, 5%, no máximo 5% da população de Porto Alegre vai ao teatro. O artista de rua trabalha para as outras 95% das pessoas, né? E isso é a própria acessibilidade da arte, é um vínculo social que a gente tem com o público, que é oferecer a arte. Vai encontrar um morador de rua ali vendo a peça, né? Vai encontrar um vovô com um netinho pela mão que só saiu para ir passear no sol, né? Se visitar a Redenção, a gente tem bem isso explícito, assim, né? Porque tem um espetáculo no lado do outro. Tem o Homem-Banda, tem o Homem do Gato, né? Tem o Palhaço Bem, tem o Arthur Artista, tem o teatro, tem a música, tem o pessoal que toca o bluegrass, tem o Manouche Manolo. A diversidade também se apresenta na rua, né? Não é algo assim que precisa de uma curadoria, de algo muito apurado para acontecer. Há um tempo atrás, a Prefeitura de Porto Alegre tentou, né, fazer uma espécie de regulamentação assim, da rua. Tu chegaste a acompanhar essas discussões? Sim. O que se queria exatamente, né? O que a Prefeitura queria fazer? Existe um episódio, um epicentro disso, mas para a gente entender isso nós precisamos olhar um pouco o anterior, né, a esse movimento, né? A arte, desde muito tempo, ela chegou muito próximo do íntimo das pessoas, do segredo das pessoas, né? Aí vai de alguns intervalos da música serem proibidos na Idade Média, algumas obras de tão poderosas que se tornavam, precisavam ficar nos grandes museus de preservação, e aquele museu também destacava isso do convívio da sociedade, né? Então hoje dá um salto para 2016, que foi quando aconteceu isso. Eu toco o acordeon numa feirinha dos orgânicos da José Bonifácio, né, no sábado de manhã. E junto comigo, diversos outros artistas desfrutam, pode-se dizer assim no melhor sentido da palavra, né? Que é daquele público. O público é muito específico, aquele público dos orgânicos. São pessoas mais de mente aberta, mais livres, se alimentam melhor, veem a vida de outro modo. Então é um público muito especial de atuar para eles, né? E a minha escuta com o acordeãozinho é aquela escuta diferente do ator que está sempre em movimento. Não, ali estou tocando para as pessoas, eu tenho uma movimentação muito mais de observação e troca, assim como o pessoal do Cartas na Rua, que foi, digamos, a banda, o projeto que recebeu a abordagem da Prefeitura de Porto Alegre. Porque eles queriam setorizar os ambientes da feira, que as bandas que tivessem um pouco mais de peso, mais pessoas tocando, deveriam tocar na margem da feira. O que não acontece comigo, por exemplo, que estou com um acordeon no colo e sou acolhido por o Juarez do Arroz Integral e o colega aqui da literatura,
que é uma banca só de informações literárias sobre a alimentação saudável e qualidade de vida, né? Então eu posso estar inserido na feira, eu não crio abalos sonoros, assim, não é muito alto o que eu toco. Já esse pessoal, também não é o caso do Cartas na Rua, que é super delicado o trabalho deles, ele recebeu uma abordagem de um agente, de um modo um pouco hostil, assim, dizer, a coisa vai mudar aqui, não sei o quê, né? E isso já criou um ambiente truculento, inclusive com feirante, que dizia, não, peraí, esses caras vêm sempre aqui, são queridos por a gente. Mas o poder público, ele, assim como foi, como eu observei há pouco, né, ele tem uma necessidade de organizar, de setorizar, de dimensionar uma coisa que às vezes é difícil de dimensionar. Sim. Um artista de rua olha primeiro para a janela, para ver se o tempo está bom, que não vai chover, para depois ele ir para a rua e dizer, não, agora eu vou. Do que levantar num site e dizer assim, será que eu tenho autorização para estar lá? E isso vai de uma complexidade que envolve ética, envolve uma série de informações entre os próprios artistas, de entender o espaço do outro, de entender a vez, o espaço sonoro, os volumes, a amplificação, toda uma coisa que pode saturar, assim, tornar poluído o ambiente sonoro. E isso a gente tem pensado bastante com as questões da Rádio Heitor, né, que é um projeto que eu tenho um prazer enorme de contar contigo, assim, nessa investigação, né? Quando o espaço sonoro está comprometido de maneira positiva e saudável, as pessoas conseguem conversar, conseguem apreciar. Sim. Se tem um palcão ali com PA dando mesmo no 10 o volume, as pessoas já estão um pouco pressionadas por aquela intensidade sonora, né? E a Redenção sofre com esses prejuízos frequentemente. Aí vai o baile da cidade de Porto Alegre, os grandes shows que vêm patrocinados por grandes corporações, que não discutem a questão do artista de rua. Eles botam logo aquela caixa de som mesmo e a banda quebra, né? Tem um valor, mas tem uma saturação sonora, né? Então, de lá para cá foi se debatendo uma questão de liberdade de expressão, de organização dos artistas de rua, que começaram também a se perceber, eles se enxergaram nesse ambiente de atuação, né? Começaram a dialogar e dizer, vem cá, como é que a gente vamos acertar isso aí, né? Eu começo aqui, quando eu terminar, tu começa o teu. Uma organização que é natural que se dê na rua, né? E existe muito respeito entre os artistas de rua, as pessoas conversam, se permitem, né? Aprendem um com o outro. Quando às vezes poderia ser um belo de um exemplo em diversas escalas da sociedade, a maneira que esse diálogo percorre, né? De, por exemplo, o poder público ir lá beber da fonte do artista de rua, uma escuta primeiro, como é que vocês estão atuando? Sim, nós podemos estar aqui disponíveis, organizando palcos, organizando agenda, incentivo, financiamentos, festivais. Né? Acaba que também a cultura sempre vai ficando para o segundo plano, né? As prefeituras pensam nas necessidades básicas, né? Saúde, educação, e como se a arte também não fosse uma necessidade das pessoas, né? E aí o recurso que sobra acaba sendo sempre muito pouco. Né? Eu vou contar uma experiência de Barcelona de 2005, quando eu resolvi sair com as minhas coisas pela Europa, porque eu tinha um restante de visto de trabalho da Suécia ainda que me permitiu bastante coisa e eu fui aproveitar, né? Cheguei em Barcelona e não sabia direito onde apresentar. E eu vi uma rambla, que é um passeio, um calçadão, né? Um pouco estreito, mas muita gente, várias estátuas vivas, jornaleiros e tal, várias coisas interessantes naquela rua, naquele passeio. Eu disse, bom, é aqui. Virei, tirei meu acordeon e minhas claves da mala. Quando eu virei de volta, assim, tinha umas 30 pessoas sentadas. Já o pai, meu filho, senta aqui que o palhaço vai começar a cena dele. Eu disse, bom, vou morar aqui, né? Eu disse, não, tinha uma coisa que eu não tive apelo para formar a roda, senão já uma reciprocidade do público, dizer, olha, aquele é o artista, a gente já conhece ele, a gente sabe que vai tornar o nosso dia mais agradável e mais leve, vamos parar 20 minutos, assistimos eles e seguimos o dia. Essa construção não foi feita, ou foi feita de outro modo aqui no Brasil, porque as pessoas às vezes não conhecem bem o que vai ser feito, ou a presença de um músico pode às vezes
ganhar estigmas, por exemplo. O cara aparece com um acordeon, é porque vai tocar um baile, uma vaneira. Daí se ele toca uma valsa francesa, uma música de outro canto do mundo, uma balcânica do leste europeu, os caras já torcem o nariz isso. Não, esse instrumento não foi feito para isso. Porque aqui no sul se toca música gaúcha, né? Sim. Então, essa relação, ela se dá pela reciprocidade de consumo cultural do público, de achar isso útil para suas vidas. E aí entra o poder público em perceber que as necessidades da sociedade precisam ser prioridades para o poder público, então há um incentivo a esse acesso, né? Porque aí existe uma construção de plateia. As crianças recebendo arte, influências artísticas, o teatro na escola, por exemplo. Quando passa aí 10 anos, 12, 15 anos, essa criança já é um público potencial de visitar o teatro e pagar o ingresso. Ela já tem um repertório, né? Já tem um letramento que veio da própria arte. Aí ele aprendeu a lidar com o som, com as cores, com a dramaturgia, com a relação dramática dos acontecimentos, né? O teatro imita a vida real. O teatro conta uma história que é processada a partir da vida real. Então, se nós pensarmos que o teatrinho é teatrinho de criança na escola, que muitos adultos pensam isso. O pessoal do teatrinho, isso é bom para as crianças, hein? Quando ele descarta um olhar romântico, profundo, sincero, delicado, forte, para sua própria vida, porque ele pode estar vendo um exemplo. E as pessoas, engraçado que eles conseguem reconhecer isso na TV, né? A televisão passou a ser esse vínculo de que repete a vida para que conteste os padrões. Na verdade, está bem condicionado ali com as grandes corporações que investem nos editoriais, investem no apelo que aquela novela especialmente está criando com as pessoas, né? Relação de comportamento e consumo. Aí entra o conformismo, que a publicidade se ampara muito, entra uma série de Tem também uma questão de que as pessoas... Agora, eu vejo um movimento assim que estão voltando, mas por muito tempo as pessoas abandonaram as ruas, né? Ou tu saía da tua casa para ir no shopping, num lugar fechado, e deixava de ocupar o espaço público, né? Acho que o artista de rua também tem esse papel, né? De chamar as pessoas para o espaço público, para ocuparem as cidades. Acho que isso é bem importante. Talvez isso seja uma máxima do nosso momento social no Brasil, né? Uma vez que o povo brasileiro percebe que algumas coisas estão atingindo os seus direitos, os seus acessos, parece que um efeito, uma reação a essa atitude começa a acontecer e a gente percebe isso com força hoje. Sim. Que é o seguinte, mesmo que dizer para uma criança, não vai para a rua, a criança já vai começar a olhar onde é a saída. As pessoas em geral têm um comportamento parecido. Se eu vou cercear o direito das pessoas estarem num lugar público, como uma praça, um parque, aí pegar o apelo da reinauguração do Parcão, coisa mais linda. Vocês estiveram lá, né, com a Caravana Beleza. Com a Caravana Beleza. Mas a relação de apropriação, de pertencimento ao espaço público, ele começou a ser desconstruído num instante que parecia que a felicidade estava em estar num carro zero, bem fechadinho as janelas, com um ar-condicionado ligado e uma música bem parecida com a música que se ouvia em casa, na sala de casa. É uma sensação de individualidade muito forte e a gente viu aí 2, 3 décadas, pelo menos, sendo construído um comportamento disso. Tu precisa ser feliz. Depois tu vai pensar no teu próximo, sei lá, no cara que vai estar no sinal contigo, o cara que vai ocupar a vaga ao invés de na tua vez, por exemplo. Tu pode oferecer a vaga para a pessoa. Isso não vai acabar com a tua vida, vai acabar com aquele conceito de individualidade que o artista, digamos, já sai, digamos, contestando essa relação. Percorreste mais de 14 países, né, quando tu estivesse fora. Como é que é essa relação? Tu falou um pouquinho do público, né, mas como é que foi o intercâmbio com os outros artistas, né, fora do país? Aqui na América Latina nós tivemos grandes influências da proximidade, né, do mesmo continente.
Então, Porto Alegre, especialmente, recebeu muitas influências dos artistas da Argentina, do Uruguai e do Chile, que passavam por aqui e que acabavam deixando essa porta aberta para a gente, né? Na verdade, é uma pergunta que fica no ar aqui, que talvez eu não saiba responder. Por que essa porta foi fechada? Porque é mais fácil chegar em Montevidéu e Buenos Aires do que chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E tem muito mais a ver com a nossa cultura, com o frio, com a nossa linguagem, nosso linguajar, nosso sotaque, né? Mas esse pessoal veio para cá nos trazendo coisas valiosas, oficinas, debates, um encontro num parque como a Redenção passava a ser um encontro incrível que mudava o rumo das coisas. A gente aprendia uma técnica informalmente e aquilo caía no ambiente de trabalho. Quando eu fui para a Suécia, eu descobri que a arte de rua lá não era tão explorada assim. Talvez porque eu nunca, sei lá, não era prioridade para mim conhecer a Escandinávia. Eu fui porque passei numa audição e foi interessante naquele momento, né? Diferente do sul da Europa, que é mais quente, que tem uma coisa mais parecida com a gente. Mas eu vi um único artista de rua de malabares e circo atuando em Estocolmo. Um único. Em 2 anos de viagem para lá, né? Quando eu cheguei no sul da Europa, nossa, eu descobri o mundo das possibilidades da arte de rua, né? Quando eu cheguei em Barcelona, eu tinha uma informação de um amigo aqui de Porto Alegre que tinha passado por lá na temporada anterior. Eu liguei para ele e disse, vem cá, dá uma dica aí, né? O que eu faço? Ele disse, não, tu vai para Sitges. Pega um metrô e viaja 40 minutos e vai chegar num lugar, depois tu me diz o que achou de lá. Quando eu cheguei em Sitges, era uma praia com areia escura, assim, com várias ruínas, uma igreja, uma coisa muito histórica tinha se passado ali, né? E muita gente. Eu, do meio-dia até o fim da tarde, até o fim da minha energia, na verdade, eu fiz 8 espetáculos. Terminava um, era molhar as tochas e tomar uma aguinha, virava, já tinha trocado o público e vamos de novo, né? Uma média de 100 euros por chapéu em cada show, dá para ter uma ideia do que um artista de rua podia faturar num domingo, né? Bota aí 800 euros, uma média, vezes 4, a grosso modo, sim, eu teria feito 3.200 reais, né? E isso é a própria dignidade, né, Dani? É a própria possibilidade de reconhecimento da presença do artista e público e de acesso, porque era na rua. Então os artistas de rua dialogam muito com essa possibilidade. É porque, segundo João Carlos Artigos do Teatro de Anônimo, que é um inspirador nosso aqui do Rio de Janeiro, um dos criadores do Anjos do Picadeiro, que é um festival internacional de palhaços, diz que o circo começa pela barriga. A necessidade de comer faz o indivíduo se reinventar. E a arte de rua é um exemplo disso, porque se percebe ali uma coisa evidente em torno do sustento, da possibilidade de levar para casa. Num domingo de redenção, por exemplo, eu garanto o aluguel do mês. Num domingo de redenção. E como é que é essa questão do chapéu, né? Tem ainda um público que tenha resistência, o público já está acostumado, não, eu vou contribuir com aquele artista, como é que tu vês isso? Vou pegar 2 exemplos para a gente se amparar, né? Numa ocasião bem recente, aí 3 ou 4 anos atrás, a RBS fez em Porto Alegre, especialmente, uma campanha de não dê a esmola no sinal. Só que a própria RBS não explicou o que é esmola e o que é pagar um cachê no chapéu de um artista de rua. Que ali é como se o cara pagasse o ingresso do teatro. Só que é muito democrático o chapéu. O chapéu ele passa a ser uma possibilidade. Se eu tenho... Amei o trabalho desse cara e eu tenho 50 reais no bolso, eu posso dizer, cara, eu vou te dar 50 reais, velho. Porque é livre, toca as pessoas de uma medida muito justa. Se eu tenho 2 reais no bolso, e é o que eu posso dar, mas eu gostaria de dar 50, eu vou dar 2 reais, querendo encontrar com esse artista de novo, e dizer, cara, o teu trabalho é muito bom, eu quero continuar te apoiando. E essa pessoa que quer continuar apoiando o artista de rua passa a ser o grande patrocinador, o financiador do artista de rua, é tu encontrar com a família que já te viu e de novo põe o dinheiro no teu chapéu. Tu cria uma fidelidade de olhares, né? Tu diz, caramba, meu filho gosta muito de ti, né?
O teu filhote é um exemplo disso, né, Dani? Que ele sabe os palhaços pelo nome, ele cria uma afinidade, um carinho. E é uma responsabilidade também de vocês em estar colocando ele nessa situação. E provavelmente vai ser um ser humano adulto incrível, que sabe como levar suas emoções, sabe conduzir certas coisas. Esse exemplo foi um exemplo muito negativo porque não vinha atrelado à proibição, à sugestão de não dê mais esmola no sinal, ao que era esmola e ao que era pagar um artista pelo seu chapéu. A outra é que aqui na Casa da Praça, um movimento atual, contemporâneo da cidade, construindo toda a sua dinâmica de gestão financeira interna através desse conceito. Então, cada vez que a gente aparece com um chapéu, nós temos que conversar com as pessoas. Dizer, olha, esse chapéu aqui é dirigido para as nossas necessidades de água, luz, internet, as reformas gerais da casa. Porque é uma maneira... Nossa, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Não, nós conseguimos. Porque as pessoas compreendem isso. E as pessoas, quando passam pela casa, se sentem movidas a deixar uma contribuição que de longe passa uma comparação com esmola. Até porque o artista está dando a sua contrapartida ali com o seu trabalho, Justamente, né? Esse conceito de contrapartida, é legal que tu toque nesse assunto, porque quando nós percebemos que foi transformado o conceito de contrapartida no passar do tempo, por exemplo, os editais antigos, assim, nacionais, regionais e municipais talvez, sugeria que o artista desse de graça um número X de apresentações. Bom, passado um tempo, num instante eu fui chamado pela Funarte para ser avaliador de um edital, que era o Arte Cênica nas Ruas. Naquele conjunto de avaliadores, que eram 5 pessoas, mais o coordenador da Funarte, nós debatíamos o seguinte, isso é de 2011 esse edital, né? A gente debatia a importância do artista vivo produzindo dentro da sociedade. Essa era a contrapartida. Tem um artista que não precisava mudar de emprego, que ele continuasse pintando quadros, que ele continuasse tocando, gerando, compondo. Era importante para a sociedade. Ou que ele não precisasse ter um outro emprego para poder manter a sua arte. Justamente, essa seria a grande contrapartida desse cara, uma vez que ele ganhasse um incentivo, um edital, ele poderia preservar a sua obra. A obra é a contrapartida, porque, bom, a arte está aí, o alimento, né? Quando eu passo por um painel de um muro pintado, ao invés de foi pichado lá, não, é uma pintura, que o cara desenvolveu um projeto de cores, de motivos, passou 2, 3 tardes dele investindo em tinta, investindo em tempo e pintando no muro, é porque esse cara está pensando em mim. Passando com o meu carro na esquina e parando na sinaleira e dizendo, olha que pintura legal essa, sabe? Ou tem uma banda tocando aqui na Maurício Cardoso, na frente do Entre Linhas, ali do Espaço da Alice. Ou tocando na Praça Heitor Villa-Lobos, na Viva Praça, na Feira Viva. Tem um artista com um instrumento no colo, bom, eu vou parar e vou sentar, vou fazer como eu, sentar ali do lado das pessoas e vou me identificar com aquela manifestação. Essa seria a grande contrapartida. E se a gente pensa no chapéu da Casa da Praça, seria esse o ponto. O ponto é preservar um espaço de criação de mais de 9 coletivos envolvidos. Vai aí da literatura, das artes visuais, da música, do circo, do teatro, da dança, da yoga e do estúdio do Morada Groove, que está produzindo trabalhos sérios, comprometidos com audiovisual, dando a sua contrapartida pela internet, como os vídeos que o Marcelão está fazendo da casa, né? Esse ambiente parece que sim, é sustentado por quem visita a casa, e que tem um prazer enorme de dizer assim, não, vou deixar aqui, semana que vem eu venho fazer essa aula de novo, e é uma aula pelo chapéu. E vamos falar um pouquinho, já que eu ia deixar mais para o final, mas tu estava na Casa da Praça, né, com o Circo Petit Pois, e tem uma série de outras atividades lá que é, digamos, apadrinhada pelo circo, né? Aulas de música, experimentações musicais. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Eu sempre achei que ocupar um espaço público, ele merecia um planejamento sincero de contrapartida. Não fosse uma contrapartida pela conta, pela dose, assim, né? Ah, eu já estou fazendo isso aqui, tá bom, agora eu sigo minha vida aqui. Não, é que como eu precisei sair de Novo Hamburgo num momento da minha vida para fazer arte em outro lugar, porque não tinha como ser amparado pela cidade, porque
Afinal, todos esses problemas na nossa conjuntura social impediam que um artista talvez se desse bem aqui, ou pudesse formar sua carreira aqui em Novo Hamburgo. Eu botei o pé na estrada, fui embora. Só que voltando dessas viagens, eu encontro um espaço produtivo, saudável, de pessoas interessantes, criativas, que vinham caminhando a passos largos numa direção que era nova em Novo Hamburgo, de diálogos com a própria... Os vizinhos da frente compreendem o que é a Casa da Praça, né? A coisa externada, né? Eu fiquei pensando assim, não, eu sugeri numa reunião de que fosse uma premissa da contrapartida, de que um ocupante de uma sala devesse ter hóspedes independentes, que não tivessem espaços para dar suas aulas, para guardar suas coisas. O que aconteceu comigo? Então, logo eu parti assim, proativamente atrás de pessoas que eu conhecia e que me diziam que precisavam desse amparo. E aí eu encontrei o Isaías Luz, que é um dos professores, encontrei o Frango, o Carlos Ribeiro, que era já professor do antigo Instituto Meninos Cantores, é um grande músico, instrumentista, baterista aqui da cidade, que junto de outros que já estão se aproximando também, ocupam a casa, dando suas propostas de trabalho. E engraçado é que logo que eles chegaram, eles perceberam que a contrapartida deles era o chapéu para casa. Então, diferente desse cara cobrar a mensalidade do aluno para dar as aulas ali, de repente gerar o seu sustento, que é super digno, justo, sim, ele descobriu que deveria entrar primeiro nesse conceito de... Ele vai lá e dedica uma hora do trabalho dele da semana, aquela verba do chapéu reverte para os custos da casa, mas reverte também para ele encontrar um aluno em potencial e armar uma outra estratégia, digamos, de daí sim dar aulas particulares e ter o seu sustento, né? Então, o Isaías e o Frango fazem isso através das quintas-feiras, as aulas de música, a partir das 6 da tarde. E isso é para iniciantes e avançados, né? Nós estamos equalizando bem isso, porque é uma diversidade de olhares e níveis de possibilidades ali, né? E o grupo de estudos de rudimento de bateria, né? Então, já vai o convite. Se tu é baterista na cidade, está com dificuldade de encontrar pessoas para estudar junto, na terça-feira tem um encontro com o Frango, a partir das 7 da noite, é um encontro de rudimento de caixa. Para quem não conhece, é o estudo de caixa clara, né? Um estudo que determina a possibilidade técnica para qualquer instrumento, especialmente para bateria e percussionistas, né? Tá lindo o trabalho, assim, sim, vai pro terceiro mês. E tu, mesmo, né, tem essa afinidade também com a música, tu toca outros instrumentos, né? Também isso acaba te dando uma variedade maior no teu trabalho, né? Trazendo esse complemento. Hoje eu estudo na oficina de choro do Santander Cultural. E eu era aluno da Escola Pública de Música de Farroupilha, que também por questões políticas fechou o curso, né? Sim. E o que aconteceu com a música? Desde sempre a música veio como se fosse um instrumento valioso, assim, né? Inicialmente para mim, porque eu gosto de amaciar o meu espírito e uma coisa para a alma mesmo, né? Do músico. A outra que eu elimino a possibilidade do Alzheimer, né? Porque eu penso em outra... É um olhar do músico, é um olhar polirrítmico, ele toca de diversas possibilidades. Eu na bateria toco com 4 membros e em algumas ocasiões toco um acordeon junto com a bateria, ou eu levo o acordeon para cima do monociclo, que eu já estou me equilibrando na bicicletinha e tocando lá em cima, e isso já passa a ser uma comunicação do inusitado, né? Como é que esse cara vai tocar esse negócio aí em cima? Então o circo ganhou algo valioso ali nesse processo, que era a música do Petit Pois, é prioritariamente feita em cena, ao vivo. Os artistas estão tocando, eles vão lá, é um malabarista. Já teve ocasiões que a trompetista era trapezista. E outros músicos que foram se agregando, né, apresentando também sua versatilidade. E eu acho que a música é a mais... Aí tô depondo contra o circo, mas a música é a mais poderosa das linguagens. A música, ela te alcança passando lá, longe. E tu não precisa dizer para ninguém aonde, que cheiro e que memória
foi visitada por aquilo. Dependendo da música, tu visita 20 anos atrás, com quem tu esteve, aonde tu esteve, o que estavam fazendo, era capaz de tu lembrar do que estava vestindo e o que se comia naquele jantar. Ela visita o segredo das pessoas, né? Então, o grande barato dessa mistura das linguagens é cada um é uma técnica exigente pra caramba, porque merece bastante investigação, mas quando elas estão juntas é uma receita incrível, assim, né? E a casa seria a nave, o grande bolo da receita das misturas, porque quando nós fazemos um piquenique, tá todas as linguagens ali, né? E esse é um produto cultural notável, assim, que a cidade está começando a absorver, porque está pipocando o Viva Praça, o Festeja, a Feira Viva. Algumas pessoas têm dito que Novo Hamburgo está vivendo uma primavera cultural, né? Eu Tu acredito, acredita? eu acredito. Eu estou tão feliz de estar aqui e sempre tinha um sintoma com Novo Hamburgo, a saudade da minha família e dos amigos, às vezes passava em 2 dias. E eu já não conseguia me aguentar dentro de mim, eu precisava fazer outras coisas. Morei muitos anos em Porto Alegre, convivendo estreitamente com Novo Hamburgo, né? Hoje com o trem, então esse laço se estreitou mais ainda, né? Mas eu sentia que precisava estar fora de Novo Hamburgo para produzir. Hoje eu não preciso sair de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo está percebendo o valor artístico que tem grandes potenciais artísticos, sempre teve, né? Eu poderia buscar nomes, mas deixar nomes de lado também é perigoso, porque teve uma história cultural. Sim. Às vezes ficou resistente a identificar a sua identidade cultural, né, transferindo para um potencial industrial do calçado, por exemplo, deixando de lado valências sinceras de produção cultural na cidade, mas quando essa margem se distanciou da gente, da concorrência com Franca, com a China, com outros potenciais, acabou dizendo, opa, peraí, nós temos outros valores aqui, né? E hoje as pessoas saindo de bicicleta pela cidade descobrem esses valores. Descobrem o sarau da Cruzeirinho, descobrem o sarau natural lá do Bar do Gago, descobrem as festas ao ar livre. O inverno está chegando, mas nossa vontade não passa. Talvez a gente vai ter que transferir datas, aquela coisa toda de quem trabalha na rua. Mas a Casa da Praça está fazendo isso. A casa está botando para fora das salas as suas produções, né? A Casa da Praça começou a também interagir com outros laços. Eu participo diretamente dos dois, já como artista, convidado, ou mesmo como público, para ir lá saborear os saraus, né? Sim. Mas, quando eu vi nós sendo chamado para a inauguração do Parcão, eu tenho que contar como foi meu laço com o Parcão. Quando eu tinha 14 anos, eu era escoteiro, isso é do Antigo Testamento, né? Isso é do século passado. Quando eu tinha 14 anos, o meu grupo de escoteiros, junto com o Movimento Hessler, se encontrava no Parcão, ainda não era Parcão, mas como era da Vila Kuntz, a minha família continua morando ali naquela região do Plang, do Hospital da Unimed, Sim. Toda aquela região ali foi onde eu vivi minha infância toda, né? Quando nós éramos convidados pelo escoteiro e pelo Hessler, nós caminhávamos em direção ao Morro de Dois Irmãos. Porque o jornal NH queria saber o que essas pessoas estão caminhando esse trajeto tão longo. Nós queremos o tombamento do Parcão como patrimônio da cidade. Aquilo para mim, como pré-adolescente, adolescente ainda, era muito mais um envolvimento com o meu grupo de escoteiros, com um envolvimento social. Mas o movimento Hessler e as pessoas da comunidade que estavam entendendo a força que tem aquilo ali, são, na minha opinião, os grandes protagonistas para nós termos uma área preservada, que é um pulmão da cidade, e eu diria mais, é um pulmão da região metropolitana toda, porque se a gente jogar no Google de Porto Alegre para cá, nós vamos encontrar 2. Um é o Morro do Chapéu, que não é tão grande quanto o Parcão, e outro Parcão com aquele espaço lindo de trilhas, de envolvimento, e agora reformado, restaurado, né? Ele recebe com mais conforto as pessoas. Os espaços de brinquedos estão lindos, as quadras de futebol, de multiesportivo estão lindas. Mas quando eu cheguei ali, eu tive um resgate da minha infância. Eu digo, então foi por isso que há alguns anos atrás nós caminhávamos daqui até o Morro de Dois Irmãos, então foi por isso. Valeu a pena. Valeu a pena. Então aquilo visitou assim de uma forma muito romântica, né? Eu estava voltando anos depois, décadas depois, como artista e celebrando outra vez o que nós já propomos, assim, né?
Então eu acho incrível esse momento mesmo. Eu sinto assim, quem está nos assistindo nessa conversa, nesse bate-papo, é uma figura importante nisso. É uma figura que não é só quem está do lado de lá, não está dentro da engrenagem. O artista conta com o público, ele quer o público, ele quer mostrar esse trabalho, ele quer tocar para alguém ouvir e se emocionar, né? Então, se tiver oportunidade, visita o Parcão e passeia pelos corredores ouvindo o canto dos sabiás, dos bichos ali, e eles vão nos mostrar como seres humanos, homo sapiens, o quanto é importante nós andarmos de pé descalço na terra, quanto é bom revirar a terrinha na nossa horta em casa, assim como seria bom revirar nossa terrinha do emocional, do nosso racional, e nos permitirmos de uma maneira bem saudável, que eu vou dizer isso, ao adubo da terra, que é uma canção, que é o artista de rua tocando um instrumento numa praça da cidade. Essa acolhida é o abraço mais sincero, esse é o mais valioso dos presentes. É o sorriso, é o compartilhamento, é a crítica depois do trabalho. E isso acompanhado no chapéu, porque é uma coisa natural, porque a gente sabe que há uma dificuldade econômica no país todo. Sim. Então nós caminhamos nessa direção. Existem valores subjetivos que vão para o chapéu também. É um comentário, é um abraço, é uma acolhida, dizer, então nós queremos lá na nossa escola também. Eu estou trabalhando com um projeto escola que vai de encontro a essa construção da plateia, dizendo que através do bilhetinho e do ingresso pago pela família, no ingresso popular, desvincula a necessidade da escola em gerar esse circuito. Então, é o artista e a família oferecendo um circuito para a criança, um circuito cultural dentro da escola, o que está servindo para o letramento do menino, da menina, né? Uhum. Esse letramento permite que o adulto hoje, aí passados uns anos, eu já visitei quantas gerações de criança mostrando essas coisas, o adulto que está nos vendo possa ter sido um menino que nos viu anos atrás na escola, sei lá, na Guarda do Embaú, na Redenção, no Calçadão, no Parcão, né? Eu falo isso com muita sinceridade, assim, porque quando eu vejo o público entendendo o que o artista está propondo, ou tentando entender, vou sentar ali para ouvir a história desse cara. Esse é um corresponsável pela preservação cultural, né? É ele quem vai abrir a chave do baú da coisa, né? E a gente pensa nisso nos ambientes históricos da cidade, na Casa Schmidt-Presser, no museu, num ambiente saudável que é andar por Novo Hamburgo, pelas ruas. Eu acho que as pessoas estão redescobrindo isso. É bonito de ver. E daí se contrapõe a relação da violência vendida pela televisão, que diz, não, é impossível sair com a tua família. Não, não é. É uma mentira. Saiba, estão mentindo para vocês. Não é isso tudo. Se sair 2.000 pessoas ocuparem uma praça, não tem violência. Nos piqueniques culturais, sequer a polícia está ali para cuidar da gente. A gente cuida da gente. As pessoas estão se observando. O filho de um é filho de outro também. Os pais se identificam. É uma coisa muito bonita o que está acontecendo. Então a sociedade, quando está saudável, quando está inspirada, quando está compartilhando dos espaços, dos assuntos, né? da época, ela gera a sua própria segurança, gera o seu próprio sustento, gera acessibilidade, gera um bocado de coisas legais, né? Agora, assim, saindo um pouco, né, de tudo isso que tem acontecido em Novo Hamburgo, em outras cidades, que é muito bacana, nós tivemos esse ano no Brasil um episódio bem triste, né, que foi da morte do Matias, o artista de rua uruguaio, que foi assassinado lá em Rondônia. E isso gerou uma comoção no meio artístico, né? Fala um pouquinho para nós como é que vocês, artistas de rua, receberam essa notícia. O Matias é o Ben-Hur. O Matias, ele é o Homem do Gato, o Zé da Folha. O Matias ele passou a simbolizar nesse acontecimento, e aí aproveitem que a conversa tá boa e joga no Google esse assunto, vai ter mais informações, né? O Matias, ele cruzava com a felicidade dele e com a energia da juventude, né? Uma coisa que muitos são a fim de fazer, botar uma mochila e ir para a Europa,
botar uma mochila e fazer toda a América do Sul até a América Central, pelo Pacífico. Muitos levam consigo uma economia e fazem isso através das agências de viagem. O artista não. O artista abre a porta da cidade através da praça, através da sinaleira, através da conversa informal com moradores. Ah, mas vocês vêm de onde? Ele vinha do Uruguai com o irmão dele, né? Quando ele passou por aqui, ele teve uma breve passagem e foi para Floripa, Curitiba e São Bernardo do Campo. De São Bernardo, em todos esses lugares, as pessoas que não conheciam ele acabaram se tornando amigos dos dois, porque eram doces, eram pessoas incríveis, assim, de cultura, de conversas boas, de coração bom. E seguiram viagem. Quando pararam lá em cima, no Ji-Paraná. Ji-Paraná, era no estado de Rondônia, Isso, né? A 300 quilômetros da capital. Ele saiu do sinal e, conversando com o irmão dele, com outro menino que aparece nas imagens do posto, um menino de 19 anos, né? De bermuda e tal, conversando com ele, papo vai, papo vem e tal. Daqui um pouco, esse menino aborda e cria um impedimento, assim, diz, não, isso não é arte para mim. A arte tem que estar dentro de uma sala de teatro, a arte são as belas artes da academia, a arte não sei o quê, e pá, e nesse conflito de ideias, esse menino puxou uma pistola e deu 10 tiros no cara. Todos na região da cintura, a ponto de esfacelar o fêmur e sangrar até a morte. Foi levado para o hospital e não resistiu, né? Bom, aqui no Brasil, em diversas capitais, foram feitas palcos abertos e varietés, cabarés em memória dele, também para juntar um dinheiro e mandar para a família, porque as despesas do corpo voltar para o Uruguai eram muito altas, assim, gerava algo em torno de 10 mil reais. Mas o que se fala nisso não é a despesa de um cadáver sendo transportado, né? É a despesa de um artista estar trabalhando dignamente, oferecendo o que ele tem para oferecer, e alguém abriu uma janela do carro lá e dizer para ele, vai trabalhar, seu vagabundo. Aquilo, muita gente vai se identificar com isso, não preciso nem dizer que pensaria parecido. Muita gente dentro da sociedade pensa isso. Esse cara aí e tal, por que ele não vai procurar um trabalho para ele? Não reconhecer o trabalho de um artista. Mas não reconhecer o trabalho de um artista e apontar uma arma para ele e matar essa pessoa por uma discordância de ideias, opa lá, calma aí, calma, porque isso não está só relacionado com o artista de rua. Está relacionado a um pensamento sobre a culpa, está relacionado sobre o certo e o errado, está relacionado ao Grenal, está relacionado ao ser cidadão do bem. E quem não está nesse padrão aqui que eu criei, porque eu acho que eu sou o cidadão do bem, tu és um cidadão do mal, porque só tem dois polos. Como é que eu vou classificar ou aceitar a diferença se o outro lado da diferença tem o nome de mal? Porque o bem e o mal estão em disputa aí. A sociedade brasileira vive um conflito ideológico que, ao invés de permitir o olhar sobre o novo, sobre o diferente, sobre a diversidade, está enclausurando o conceito em dois polos. Ou é aqui ou ali, para tudo. Ou sou eu ou sou tu. Se eu estou certo, tu está errada. Ou se eu torço para o meu time e tu não torce para o meu time, eu não gosto da tua postura. Mas não é eu não gosto da tua postura. Eu puxo uma arma e te aponto ela. E aí vai de um conflito entre dois carros no trânsito, que um fechou o outro, que não pararam direito, não respiraram para dizer, cara, desculpa, eu não te vi no meu ponto cego aqui do meu retrovisor. Eu não queria ter te fechado. As pessoas não têm mais essa paciência, essa permissão, porque se ele me fechou, ele está contra mim, então eu estou só a favor dele, mas eu não conheço essa pessoa. Essa polaridade de bem e mal, certo e errado, positivo e negativo, homem ou mulher, vamos botar aí essas questões. Sim. A violência contra a mulher está muito baseada nisso.
Porque, peraí, uma sociedade patriarcal, machista, vem carregando seus valores e quando, peraí, eu vou jogar em cima dessa pessoa. No caso, na ocasião, foi um artista de rua. Mas quando uma mulher é agredida, é um artista de rua, é um exemplo, é uma pessoa sendo humilhada, ofendida ou até mesmo a morte, o assassinato, a perda da vida em torno disso. Bom, eu não quero ser demagogo, eu me senti na pele do Matias. Porque eu poderia estar saindo de uma praça, de uma sinaleira, e alguém, por algum trecho de alguma coisa que está no meu texto, está na minha figura, que, né, gente, por favor, como é que tu vai acertar um cara assim, na tua sinaleira, na tua praça, da frente do calçadão? Não dá? Ou dá. Ou dá. Daí eu aceito a diferença. Ou, peraí, o cara não tem a mesma cor que eu, ou porque é uma mulher e está pensando algo que pode pôr, inclusive, em xeque o meu pensamento, e que isso pode me levar para um lugar privilegiado e positivo, eu posso aprender com isso. Ou eu posso negar isso, posso suprimir o direito por se tratar de uma mulher e posso identificar a violência contra a mulher. Eu posso identificar a violência contra o artista de rua, porque o cara achou que não era arte. Ele não era arte o que o cara estava fazendo. Então ele não pode discordar de mim, porque ele é o artista de fato. Ele pode dizer o que é arte. Esse menino, sinceramente, ele estava desabilitado a explicar, ou dialogar, ou aprender sobre o que era arte, porque quando ele foi contestado, ele matou uma pessoa. Infelizmente, né? Essa relação, Dani, ela mexeu muito com isso, teve manifestações em todo o mundo. Na Europa se fez encontros como a gente fez em Porto Alegre. A gente fez um encontro não só para reunir o dinheiro para mandar para a família, é um encontro de nós olharmos para os artistas e dizer, caramba, nós estamos na mesma, né? Sim, mas vem cá, e a sociedade, e esse acolhimento, ele existe, está ali. Está ali, está presente. Se nós passarmos um domingo de sol pela Redenção em Porto Alegre, nós vamos entender isso. Eu estou torcendo para que o Parcão se torne um espaço assim, multicultural, diversas famílias, todo mundo tranquilo, feliz. Aí aparece o artista de rua, eu viro para ele e aplaudo e vou embora feliz. Eu não tenho a necessidade de contrapor ideologicamente, porque a arte também, ela não vem simplesmente para explicar e passar a mão nas pessoas. A arte sempre veio para contestar, levantar questões, dar um passo adiante do pensamento, utilizar aí, porque até hoje os textos de Shakespeare são comentados, são populares, são revisitados. Porque no momento que ele apresenta o Hamlet, ele contesta a realeza. Subjetivamente, ele levanta os pontos vulneráveis daquele convívio. E vai aí a morte do seu pai pela conspiração da mãe, o tio e toda aquela treta familiar e tal. Bom, então o teatro hoje vai continuar fazendo isso. Ele precisa estar livre para fazer isso. Ele não pode tomar um tiro quando contestar isso. Ele não pode ser preso porque nós resolvemos, ou um grupo de santos lá que estava contestando a violência militar e hostil da polícia militar, e todo mundo foi preso. O Palhaço Bonito, lá no interior, no oeste do Paraná, foi contestar dentro do seu texto e tal. A polícia achou que não era arte, que aquilo ele não podia estar fazendo e prendeu o cara. Bom, depois que botou no camburão, já ninguém sabe se vão respeitar a integridade do cara, se ele vai ser torturado ou se ele vai ser morto por alguém, né? Então, esse ambiente torna um pouco reflexivo. Ele entristece um pouco o movimento, mas, assim como está acontecendo no Brasil, um momento de tristeza quando extinguiram o Ministério da Cultura, né? Um elo, um instrumento de acessibilidade, não só para os artistas, mas para a sociedade como um todo. Ele demonstra uma incapacidade em lidar com isso. Uma incapacidade do poder público, ou da polícia, ou de um cidadão em lidar com isso. Bom, então se eu sou incapaz de compreender a tua ideia, eu me permito te ouvir.
abro meus ouvidos, meu coração, meus olhos e aprendo. Tem tanta coisa para se aprender. A diversidade oferece um pouco isso, sabe? Um muito disso, porque é a diferença exposta ali, né? Então, se a gente tem a oportunidade de estar diante da arte como algo inexplicável e subjetivo, a ponto de olhar para uma tela durante muito tempo e ficar dizendo o que esse cara está pensando, o que ele pensou em expressar com essas cores, e isso inexplicavelmente está fazendo algo na minha psique, na minha forma de ver as coisas, né? Então, a permissão que o artista tem não pode ser cerceada. Por outro lado, é como dizer para a criança, não vai na rua. O que está acontecendo com o povo brasileiro é isso. Digam, não vai para a rua, e nós estamos na rua. Digam, cancelem as artes no Brasil. O movimento artístico está incrível, está produção latente, novos grupos nascendo. Aí vai lá o prefeito de São Paulo e pinta os grafites dos caras. O movimento do grafite ganhou combustível com aquilo. Ele botou, apagou o incêndio com gasolina. É isso que está acontecendo. Então, um alerta, se tu é um político e está vendo o nosso programa, saiba que a sociedade espera por ti. Ela espera que tu perceba essa diversidade, espera que as demandas sejam criadas por a gente, a sociedade civil, e depois agora tu tem um conteúdo bacana para desenvolver o teu trabalho. Porque se for num caminho contrário, a gente vai ver como uma votação das pessoas votando pelo seu umbigo. Pelo meu umbigo eu voto sim, pelo meu neto eu voto sim, e pelo meu tio que foi preso ontem porque roubou 2 milhões, eu voto sim. Meu, pega tuas coisinhas e não se candidata na próxima eleição. A gente está ligado, a gente está de olho. Não é mais, o povo está se politizando, ele está se tornando crítico. A arte tem um papel para isso, né? Os movimentos sociais têm um papel para isso. Eu sinto que, independente, nós não estamos apontando para ninguém, contra ninguém. Mas se o sujeito se levanta sozinho no movimento coletivo, ele mesmo apontou para si a sua lente, sabe? Aí depois começa a cair a máscara, daí fica feio. Benhur, fala um pouquinho sobre os projetos que tu estás atuando ultimamente. Eu tenho atuado em 5 frontes, né? Eu sou estudante de música do Santander Cultural, da Oficina de Choro. Eu participo da ocupação cultural da Casa da Praça. E dentro desses 2 frontes eu saio com os produtos, os extratos disso, né? Então eu tenho um grupo de investigação de jazz, um grupo de investigação do funk anos 70, aquele funk old school, bacanão do groove. Trabalho dentro do Petit Pois com o Vida de Cachorro, que é um espetáculo que eu construí há 14 anos atrás. 2 projetos escola, que é um projeto que chama Viva o Circo, que é um espaço de criação, uma oficina que liberta e une pais e filhos, que é onde aquele elo sobre o rola-rola, que pode ser que o menino vai cair, além de mexer com a emoção dos dois, mexe com a segurança, mexe com o elo de vem cá que eu vou te segurar aqui, fortalece a vivência de pais e filhos, né? Dentro da escola, a gente sempre sugere que as crianças venham acompanhadas dos pais para fazer isso, senão vão ter a oportunidade de atuar com o circo na escola através do Vivo Circo. E o espetáculo Vida de Cachorro, quando apresentado no Circuito Escola, que é Sorrindo que se Aprende, que é um momento onde a família financia o seu ingresso com preços populares e traduz uma possibilidade financeira de que a escola, mesmo com as suas dificuldades econômicas, possam ter o circuito cultural, teatral, circense, musical dentro do pátio da escola. Porque daí também, aparentemente, vai ficar mais orgânico para a criança que está aprendendo português, matemática, biologia, tarará. Ele vem, olha, hoje tem circo, hoje tem teatro, hoje vai ter música, né? Então, esses 2 projetos, eles estão atrelados ao Circo Petit Pois. Eu atuo junto com o Circo de Bolso, com a Caravana Beleza, que está participando do edital da cidade agora, de uma restauração. A gente está sendo dirigido pelo Mauro Brusa, que é o Homem Banda, e já estamos botando as unhas de fora. A gente fez alguns cortejos no aniversário da cidade, no lançamento do Parcão, né? E a Casa da Praça, que está exigindo bastante do nosso pensamento, da nossa reflexão, da questão de gestão horizontal, onde a gente dialoga muito com os grupos para que nós
tenhamos ideias dessa gestão, né? E engraçado, assim, eu estou bem surpreso de que a academia se deu conta disso. A Fevale nos chamou outro dia para falar sobre economia criativa. O curso de administração da URGS nos chamou para falar, na verdade foi uma porta aberta pela Rosana Kirsch, que está junto de outras pessoas à frente da Feira Viva, para nós falarmos lá sobre economia criativa também, né? Então a Casa da Praça está sendo um grande boom, né, na sociedade, não diria hamburguense, eu digo na sociedade gaúcha, porque muitas pessoas, eu até tenho essa curiosidade, sabe que quem está vendo podia nos dizer, assim, mandar um post lá na Casa da Praça, dizer como ver de fora para dentro a casa. Porque nós de dentro para fora temos nossas conclusões, nossas inspirações, mas é muito importante esse laço do público, da crítica, da investigação, da curiosidade, também de chegar junto nas atividades da casa para ver por dentro como a casa é, né? Tem uma genética incrível aquela casa, desde os meninos cantores até o momento que a gente não deixou de lado essa genética e parte para parte formativa, para a parte de diálogos horizontais, né? Então esses fronts, além de novidades, projetos exclusivos que vai para dentro da publicidade, vai em direção a novas ideias com esse híbrido do circo, do teatro, da música. Eu, às vezes, não tenho tempo para tudo, mas tenho vontade para fazer tudo. Tá certo, Benhur. Muito obrigada pela tua participação e espero que o pessoal que está assistindo o programa tenha também feito essa reflexão junto conosco. Eu tenho que agradecer porque sempre que tem uma lente, ouvidos e curiosidade na nossa direção, é sinal de que algo está ali, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito lisonjeado porque é um espaço que a sociedade reconhece e respeita muito, que é a Câmara de Vereadores. É um espaço da mídia livre, do espaço livre que vai para o YouTube, que vai ser visitado em outros níveis, né? Para a gente também ter um material de memória das nossas atividades. Mas quem está vendo e teve curioso da nossa conversa, pode visitar através do Facebook a página do Circo Petit Pois, que é Circo Petit Pois, o Petit em francês com T mudo e o Pois na barrinha do Facebook. Vai colocar aqui embaixo. Isso. E também pelos telefones, porque daí é onde rolam os convites de trabalho, né? A gente pode ir para as escolas, para as empresas, para as festas de final de ano, para as cidades que gostariam de comemorar aniversário do município, ou mesmo, tive uma ideia, vou chamar esse pessoal. Nós vamos com o maior prazer. Obrigado, viu, Dani? Tá certo, obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu o artista Benhur Pereira e no próximo programa nós estaremos de volta com mais artistas, produtores e incentivadores da cultura local. Até lá!